Vou dar pra teu lado. Galerinha, estou animado para uma nova matéria, hein? Apesar de já ter sido recebido com críticas ferozes a probabilidade. Na verdade, eu confesso a vocês... Sônia, vai ensinar bem direitinho. Não, vai ser tranquilo. Eu não vou, em nenhum momento, exigir de vocês mais do que o básico que eu tenho feito ao longo do ano. A parte básica de probabilidade é tranquila, vocês vão perceber. A apostila nessa parte ela é campeã. Ela consegue fazer o aluno começar a perceber os detalhes perigosos da probabilidade. Eu diria que a probabilidade é um momento perigoso, delicado, porque tem questões realmente que são muito delicadas, muito difíceis, porque também exige um pouco de contagem. Lembra? Combinação, permutação, arranjo. Então as questões mais elaboradas de probabilidade, que misturam um pouco de contagem também, realmente merece atenção. Mas vocês sabem que na nossa prova aqui a gente quer o básico. Na questão desafio a gente pode dar uma provocada eventualmente, nem tão provocativa assim. Mas vai ser gostoso, tu vai ver. Eu sempre lembro daquele evento que eu comentei com vocês, do meu professor postar com a gente uma caixa de cerveja, né? Contei pra vocês, né? Não contei? Chegou o cara, primeiro dia de aula, né? Probabilidade e estatística lá da Federal, engenharia mecânica que a gente estuda, né? Já no primeiro semestre. E aí o cara chega lá, fazer uma aposta. O cara não é normal apostar com um professor de probabilidade, né? O cara deve entender do que ele está falando. Mas ele fez uma proposta tão absurda que a gente concordou. Eu aposto que nessa sala tem 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Pelo menos um par de pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Se tiver, vocês me racham aí e me pagam uma caixa de cerveja. Se não, eu vou bancar uma caixa de cerveja. No final da aula a gente vai no boteco e tomar uma cerveja. Beleza. A galera pensou, eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem. Ele falou, aí a galera começou a fazer as contas, a gente... Né, teoricamente o cara que vai fazer engenharia, ele é bom de exatas, então essa parte ele estudou um pouquinho, a parte básica ele manja, então ele vai fazer uma conta. E é a conta que eu vou te ensinar como é que faz já em seguida. Nós ao calcularmos, fizemos os cálculos e pô, tá super a favor da gente, vamos apostar professor, 2 caixas, beleza. E aí o cara começa, qual é o aniversário? E para nossa surpresa, numa sala que tinha mais ou menos esse número de pessoas, tinham 2 pares de pessoas que faziam aniversário no mesmo dia. A gente ficou revoltado com aquilo, a gente disse, tu olhou na matrícula, tu foi na matrícula e tu viu, seu safado. E o cara, não é isso. Aí ele explicou por que ele tinha conseguido ganhar 2 caixas de cerveja de cabeça de bagre, recém-entrado na faculdade. Só porque ele manjava um pouquinho de probabilidade básica, um pouquinho a mais do que nós, que manjávamos também um pouquinho de probabilidade básica. E é sobre essa probabilidade básica que nós vamos conversar hoje. É uma aula só introdutória, depois a gente vai arriscar uns exercíciozinhos bem bobos, para assimilar essas ideias e vai ser divertido. Então olha só como é que o cara passou a perna na gente. Para a gente entender a probabilidade, galera, a gente pode começar, por exemplo, com aquela brincadeirinha do dado. Lembra do lançamento do dado? Mas a gente chegou a fazer uma tabelinha do lançamento de 2 dados. Hoje nós vamos pensar um dado só mesmo. Agora olha só, é um dado honesto. O que seria um dado honesto? É um dado que tem a mesma probabilidade de cair virado com uma das faces para cima. Para que esse dado seja honesto, ele tem que ser homogêneo, ou seja, não pode ter uma face mais pesada que outras. Tem dado que é dado viciado, que a gente chama. A gente bota uma esferinha de chumbo na face que a gente quer que fique virada para baixo. Então a outra face vai ser a que vai ter muito maior probabilidade de ficar virada para cima, certo? Então, dado viciado, tem dado viciado tecnológico, tem uma esferinha de chumbo lá no meio que ela pode migrar para um lado, de acordo com o controle remoto. Então, é o dado que o mágico usa lá para tirar sarro das pessoas, né, e dizer que tem o poder da mente, o poder adivinhatório, né? Então, tu vê, cara, hoje a tecnologia é punk. Então, quando eu pego esse dado, e toda vida que eu pegar um dado aqui na aula de probabilidade, nós vamos considerar que é um dado honesto, ou seja, a mesma chance de qualquer lado cair virado. Concorda comigo? Bom, se eu tenho um dado honesto, tirar a esferinha de chumbo ali então, quais são as possibilidades? Pode cair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5 ou 6 virado para cima. E já que é um dado honesto, todos esses têm a mesma probabilidade de ocorrer. Como é que eu calculo então a chance de cair o número 2? Como é que eu calculo a chance de cair o número 3?
Ou como é que calcula a chance de cair o 2 ou o 3? É uma ideia muito simples. A gente vai fazer uma divisão boba. A gente, na hora de calcular a probabilidade, a gente vai dividir o número de possibilidades que nos interessam pelo número total de possibilidades. Simples assim. Por exemplo, eu quero que caia um número entre 1 e 6. De 1 até 6. Quantas são as possibilidades? Tem 6 possibilidades. Qual é o total de possibilidades? 6 dividido por 6. A probabilidade deu 1. Ou, que dá no mesmo, 100%. Ou, que a gente chama de probabilidade de certeza. Ou seja, é garantia de que vai ocorrer o evento. Beleza? Eu tenho absoluta certeza de que vai ocorrer. De tirar o número 7, como é que seria o cálculo da probabilidade de tirar o número 7? 0, não tem chance de tirar o número 7 sobre 6, ou seja, a probabilidade é 0, ou seja, impossível. Então tu vê, ó, se der 1, é garantia de que o fenômeno vai ocorrer. Se der 0, é garantia de que o fenômeno não pode ocorrer. Agora vamos lá, qual é a chance de o número 2 cair virado para cima? Quantas possibilidades? Uma só, cuidado, hein? Não interessa o valor do dado. Interessa quantas vezes no total esse fenômeno pode ocorrer. Pode ocorrer uma. Uma em quantas? 1 em 6. A gente pode fazer a divisão, se a gente quiser. 1 dividido para 6. Que seja a primeira e última vez que a gente faça a divisão. Porque como vai acontecer muitas vezes, agora a gente vai decorar o resultado. 0,0. 1 vezes 6, 6. Sobra 4. Abaixo 0. 6 vezes 6, 36. Dízima periódica. 0,16666, que é o mesmo que 16,666%. De cair um número par virado para cima. Tem 3 possibilidades em 6, que daria 0,5 ou 50%. Cara, vai dizer que a ideia básica de probabilidade não é muito lógica. É pegar o número de possibilidades que te interessam e dividir pelo número de possibilidades totais. Só isso. Só que nós não vamos ficar com essa historinha frouxa aqui de número de possibilidades. Nós vamos ter que dar nome para essas coisas. Vai ter que dar nome técnico para tudo isso. Certo? Então, na verdade, é o seguinte, para ficar bonitinho, a gente vai dizer que uma probabilidade é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tu vê, a ideia é a mesma, só que agora ficou chique. Agora só o cara que foi iniciado nesta nova ciência pode conversar com a gente sobre o assunto. Qual é o número de possibilidades do evento? Que evento? Sei lá, o evento que está estudando a obtenção de um número par no lançamento de um dado. A obtenção do número 6 no lançamento de um dado é um evento. E o que é espaço amostral, então? É o conjunto que contém todas as possibilidades possíveis. Todas as possibilidades possíveis. Então, ó, número de elementos do evento A. O que é o evento A? É o que a gente vai escolher. Por exemplo, o que era o evento A nessa primeira probabilidade? Obtenção de um número de 1 até 6. Qual era o evento A aqui? Obtenção do número 7, que não existia, por isso que foi 0 o número de elementos deste evento. Parabéns pela memória. Era a obtenção do número 2, o evento A, naquela outra situação. E ali embaixo, pois não? Ou de qualquer número, claro. Eu fiz o número 2 para contextualizar. Mas qualquer número único, tirar só o número 1, tirar só o número 2, ou só o 3, ou só o 4, ou só o 5, ou só o 6, a probabilidade é a mesma. E quanto é que será que tem que dar a soma dessas probabilidades? De tirar o número 1, de tirar o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. Tem que dar 100%, né? Concorda comigo? Porque 16,666% vezes 6 vai ter que dar os 100%, claro. Eu somando a probabilidade de tirar o número 1, tirar o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, eu estou somando
todas as possibilidades, não pode dar 0, não pode dar 7, certo? Então tu vê um detalhezinho que a gente vai depois falar com mais calma, vocês mesmos perceberão nos exercícios. O que é o NE ali então? Peraí, número de elementos do espaço amostral. Nome técnico para a coisa toda que nós estamos estudando. Como no espaço amostral até agora pra gente era o lançamento de um dado, então era ou tirar o número 1, ou tirar o 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então nosso espaço amostral tem quantos elementos? 6. Por isso que toda a vida que eu calculei a probabilidade de lançamento do dado, embaixo tinha o 6. Então o 6 ali é número de elementos do espaço amostral. Então olha só, até agora nesse papo inicial, a única coisa mais delicada é o nome. Saber que evento é a coisa que nós estamos estudando e espaço amostral é todas as possibilidades de coisas a acontecer no evento. E o lançamento do dado, então, né, é um momento fácil de aplicar isso. Outro exemplo clássico, antes de vocês puderem se divertir com isso, imaginem uma urna. Imaginem uma urna com bolinhas. 2 bolinhas brancas e 3 bolinhas vermelhas. Essa urna não dá para enxergar dentro dela. Tu vai botar a mão aqui e puxar uma bolinha, certo? Primeira coisa delicada, tens que saber, depois que eu escolhi uma bolinha, o cara vai devolver a bolinha ou não vai devolver a bolinha para puxar uma nova bolinha? Concordam que isso vai alterar o nosso espaço amostral? Então eu pergunto a vocês, como é que calcularia a probabilidade de conseguir uma bolinha branca puxada ao acaso aqui de dentro? Probabilidade igual, bolinha branca, qual é o número de elementos do meu evento? 2 sobre espaço amostral 5, 2 quintos, 0,4, que é o mesmo que 40%. Simples assim. Tirei essa bolinha. Qual é a probabilidade de conseguir outra bolinha sem colocar, sem devolver a bolinha? Aí seria agora a probabilidade 1 sobre 4, porque eu tirei uma bolinha. Tá vendo? É só isso, o cuidado tem escrito, eu não devolvi a bolinha. Se eu tivesse devolvido a bolinha, a probabilidade daria a mesma. Concorda comigo? Como eu não devolvi a bolinha, eu não vou ter mais uma bolinha branca. Então agora meu evento é um só elemento, uma bolinha branca. De quantas totais? Olha como caiu agora para 0,25, né, que é o mesmo que 25%. Certo? Então o exemplo clássico também é da urna. Então a urna com as bolinhas é um exemplo clássico para a gente começar a brincar de probabilidade. Observem a simplicidade, galera. Observem a simplicidade. Probabilidade é um número que vai estar sempre entre 0 e 1, onde 1 é a certeza e o 0 é a impossibilidade do evento ocorrer. E pode ser representado em forma de porcentagem também. Como é que se calcula essa probabilidade? Uma divisão boba. Em cima o número de possibilidades que nos interessam, que é chamado o número de possibilidades do evento, tecnicamente falando. E embaixo, o número total de possibilidades que existem. Tecnicamente, o número de elementos do espaço amostral. Só isso. Então, para começar, esse bate-papo é mais que suficiente. O que eu quero que vocês façam agora? Ah, esse cheirinho de livraria, né? De gráfica, é uma delícia. Olha só, pena que vai acabar, né? Pena que vai acabar, mas eu acho que a gente nunca vai querer deixar de visitar uma livraria, né? Eu adoro aquele cheirinho. Não sei se é algum produto químico da tinta, né? Ô galera, olha só, tu pode dar uma lidinha ali na página 5, tá? Se tu quiser, mas o mais importante, eu diria, é tu brincar com isso aqui, deixa eu ver, ó. Página 7, eu queria que vocês dessem uma olhadinha naquele troca de ideias. Aquele troca de ideias é um bom começo aí para esse bate-papo. Aliás, uma coisa que a apostila trabalha ali na página 6, que eu vou pular porque eu não acho tão importante, é a diferença entre evento probabilístico, por exemplo, que nós estávamos vendo agora, e um evento determinístico. Um evento determinístico é aquele que não vai sofrer alteração, que vai sempre se repetir. Por exemplo, imaginem que eu solto a cadeira de uma certa altura e ela para naquela posição.
Se eu conseguisse repetir esse fenômeno absolutamente, identicamente a primeira vez, soltar da mesma altura, na mesma posição, a mesma cadeira, ó, não soltei do mesmo jeito. Viu que ela deu uma quicadinha, né? Então não foi um evento, eu não consegui reproduzir um evento determinístico, porque eu não consegui deixar os dados da primeira situação idênticos aos dados da segunda situação. Então vou abandonar a cadeira. Aqui, lançamento da apostila. Se eu repetir o lançamento com as mesmas características, ela sempre vai terminar no mesmo tempo, vai bater com a mesma velocidade, vai parar na mesma posição. Beleza? Esse evento é dito probabilístico ou determinístico? Claro, ele acontece de uma forma determinada, única, exclusiva, né? Não existe probabilidade envolvendo aquele fenômeno. O mais engraçado é o seguinte, ó, não custa eu me fazer um parênteses sobre isso. Quando eu comecei a estudar física, uma das coisas que me encantou na física é o fato de conseguir conhecer a verdade. Ai, como eu era, né, ingênuo. A verdade, como se existisse a verdade, né? Na verdade é o seguinte, né, eu comecei a me apaixonar pela física porque eu sempre fui um cara curioso. Por quê? Papai, por quê? Por quê? E meu pai, como qualquer pai, guri, cala a boca, chega, não enche o saco. Assim como meu filho às vezes me leva num limite de... Claro que ele vai provocando, aí já não é mais porque ele quer te tirar fora do ar mesmo, né? E aí vai testando a paciência do pai, né? Lógico, até que tu dá nos dedos, a criança baixa a bola. Só que às vezes de tanto dar nos dedos o cara adormece, para de pensar muito, que também não é bom. Eu não parei de pensar, eu sempre queria, por quê, por quê, por quê? Aí a catequese não me fez bem, a catequese na primeira comunhão, o que vem primeiro? Primeira comunhão, não passei nem da segunda aula, não rolou. Porque eu sempre fui muito crítico, então quando a noviça lá tentava me impor algumas coisas, eu não aceitava, mas por quê? Não estou entendendo. Mas é porque está escrito, está na Bíblia, aquilo não me convenceu. Então eu fui buscando outras explicações para as coisas, e aí quando meu professor, né, de física, de ciências, me falou da evolução, me falou de como é que era a Terra antes de tudo, que a gente tinha esse poder de conhecer a Terra milhões de anos atrás, aí eu fui me encantando pela ciência. Aí eu, putz, que genial esse Darwin, cara. Olha só que história bem contada. Eu não admiti no começo a ideia, né? Era muito absurda. Mas depois, estudando mais a fundo, eu fui convencido. Porra, o Darwin é foda. E aquilo foi me deixando mais feliz. Chegou uma hora que eu achei que a física era determinística. Ou seja, conhecendo os dados atuais sobre o universo, nós poderemos retroceder no tempo e descobrir como o universo era no momento da criação. Hoje nós temos uma boa teoria sobre isso, né? A teoria do Big Bang. É uma teoria tão forte, com tantas coisas amarradas a ela, por isso que é a teoria mais aceita, certo? Porém, quando o homem começou a estudar o átomo, ele começou a perceber que o átomo é diferente, que o átomo não é uma coisa determinada, que o átomo envolve muitos fenômenos probabilísticos. Cara, Einstein, por exemplo, não conseguiu digerir isso. Quando o Max Planck chegou para ele e falou, Einstein, e o Heisenberg também, um outro físico famoso, Einstein, o negócio é o seguinte, cara, a física quântica, a física do átomo, interna do átomo, ela é probabilística. Ou seja, nós nunca poderemos saber exatamente a posição e a velocidade de um elétron. Ou nós sabemos a posição e não sabemos a velocidade, ou nós sabemos a velocidade com boa precisão e não sabemos a posição, mas os dois, velocidade e posição ao mesmo tempo, é impossível. Einstein não admitiu. E num debate histórico, Einstein defendia a sua ideia frente a Max Planck, se eu não me engano, com a seguinte frase que foi para os livros: Deus não joga dados. Einstein falou, não, Deus não joga dados, eu duvido que Deus fosse criar algo que pudesse acontecer de uma maneira aleatória. Ou seja, Einstein, como eu mesmo, sendo um muito mais conhecedor da física e da matemática do que eu, ele ainda achava que a física era determinística, que nós poderíamos prever exatamente o que vai acontecer no futuro, conhecendo os dados atuais. Mas, na verdade, Einstein, no final da carreira, deu o braço a torcer. As pesquisas mostravam que muitos eventos físicos são probabilísticos. Olha que loucura! Estar vivo ou não estar vivo, sobreviver ou não sobreviver, não depende só do que tu vai fazer. Depende de probabilidade. Porque, por exemplo, cada vez que tu toma um banho de sol, tu é bombardeado por radiação superenergética. Essa radiação, se por azar teu bater no núcleo de uma célula e tirar a parte do DNA errada, o telômero que controla a divisão celular, tu vai ter um tumorzinho. Olha que loucura. Ou seja, a vida, ela
se mostra hoje mais do que nunca, e a ciência comprova, de que a probabilidade é uma coisa muito importante para previsão do futuro. E por isso nós nunca poderemos prever o que vai acontecer com grande certeza. Nós sempre poderemos fazer previsões com probabilidade de ocorrência. Por isso, cara, que é tão importante começar a estudar hoje probabilidade. Porque na verdade qualquer outro fenômeno que tu for estudar na tua vida está relacionado com probabilidade. Porque a natureza é probabilística e não determinística. Quando a gente diz que é determinística, quando eu digo, vai ficar igual, hein? Eu estou falando olhando de longe, né? Porque atomicamente tu acha que eu vou conseguir dar a mesma altura na segunda vez? Como que eu vou medir a altura com precisão infinita? Se qualquer medida tem uma certa imprecisão. Que loucura, né, cara? Então tu vê como a ciência hoje é dependente de probabilidade. Quantas vezes tu já escutou? O tomate faz bem, o tomate faz mal, o ovo salva, o ovo mata. O bacon é ruim, o bacon é bom, não tem problema comer bacon. Não é? Por que isso tem acontecido? Porque pessoas que às vezes vão fazer as pesquisas precisariam conhecer e não conhecem e começam a tirar conclusões de dados que na verdade não representam a verdade ainda. Muita delicadeza nisso. Um exemplo clássico é a galera que prevê o fim do mundo, né? Por exemplo, aquela história de Yellowstone ser um dos maiores vulcões ativos do planeta. Vocês conhecem essa história? E de que Yellowstone está para explodir, pode explodir a qualquer momento. Morreremos com a explosão de Yellowstone. O cara que faz essa previsão, ele está se baseando em 3 eventos. Ele estudou 3 ocasiões de explosão naquela região. Aí ele já está querendo que o quarto siga esse padrão. Pô, será que estudar 3 situações isoladas é o suficiente para me mapear o comportamento de um fenômeno? Será que não existem fenômenos que se repetem em períodos corriqueiros, depois dá um tempão sem se repetir, e depois se repete várias vezes ao mesmo tempo? Será que isso também não pode ocorrer? Então tu vê, a pessoa que às vezes começa a alardear informações absurdas, é porque ela também não tem conhecimento de probabilidade, porque se ela conhecesse probabilidade básica, ela falaria, não gente, eu não posso dizer se a porcaria vai explodir ou não. Não tem dado estatístico para isso. É melhor do que tu simplesmente apavorar as pessoas falando, olha, fujam de Yellowstone, vão para o outro lado do planeta porque vai explodir a encrenca. Sendo que tem geólogos de maior renome do mundo analisando a situação em tempo real, né, e podendo monitorar e noticiar caso realmente alguma coisa mais grave venha acontecer. Porém, a queda de um asteroide na Terra, por exemplo, já é um evento que a gente tem muitos registros que já dá para mapear, então já dá para calcular a probabilidade de realmente um meteorito cair na Terra e causar grandes problemas. Então não é já uma coisa que ocorreu 3 vezes na história, pelo amor de Deus, nós temos centenas de crateras no planeta que indicam asteroides tendo caído em regiões. A Lua, que mora aqui do lado da Terra, está com a sua superfície toda bombardeada por meteoritos. Então a gente pode fazer uma análise geológica, descobrir quantos meteoritos caíram numa certa região num certo período de tempo, e aí sim prever a probabilidade disso se repetir. As probabilidades se mostram a nosso favor, mas nem tanto. Já existiram várias extinções no planeta Terra, documentadas por geólogos, tudo bonitinho, né? E aparentemente muitas dessas extinções ocorreram por queda de meteoritos, né? Às vezes extinções localizadas, às vezes extinções globais, certo? Então realmente tu vê que bacana, né? A probabilidade é indispensável para a gente poder prever o futuro da raça humana e às vezes até na fábrica, tá, meu querido? Para tu descobrir a probabilidade de ter um problema numa peça e tu poder mapear esse defeito e descobrir quantos por cento da tua peça, da tua produção vai ter que ser reciclada, tem que ter um matemático fazendo conta de probabilidade. Não adianta só sair examinando as peças, olha que loucura. Outra coisa que você já deve ter escutado, né? Fulano comprou um carro e coitado, se arrombou. O carro deu problema, era 0 km, mas deu problema que só com ele. E outros carros idênticos não deram problema. Isso tem a ver com o quê? Porra, cara, se numa fábrica cospem lá 1000 motos por dia, saem prontas a fábrica, 1000 motos, a cada minuto 3 motos estão prontas, uma coisa assustadora. Não é possível que uma dessas motos não vai ter um problema no motor, que uma dessas motos não vai ter um problema na suspensão, porque em produção em série existem eventos que são e não simples assim. Vamos dominar um pouquinho mais essa matéria. A tua tarefa vai ser página 8, a tua tarefa. Certo? A tua tarefa é página 8. E agora é página
Começa agora, se for bem ágil, já termina a tarefa também. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quanto tempo nós temos? Porra! É uma eternidade, eu não quero ver ninguém parado, eu quero ver um suor rolando nessa testa, meu querido.